Olá, bem-vindos a mais uma análise aqui no canal. Hoje a gente vai mergulhar numa notícia bem impactante que veio lá de Bom Retiro, Santa Catarina. É sobre uma condenação, assim, pesada contra membros de uma organização criminosa. Nossa fonte é uma matéria do jornal Alfredo Wagner Online. E a missão, como sempre, é tentar destrinchar o essencial desse caso. E antes da gente começar, se esse tipo de análise mais a fundo te interessa, não esquece de seguir o canal Mergulho Profundo, Jornal Alfredo Wagner Online, tá? Para não perder nada. Certo, então vamos lá. O que temos aqui é uma decisão do Tribunal do Júri de Bom Retiro. 2 réus foram condenados. E as penas, somadas, passam dos 64 anos de prisão, em regime fechado. É um número que, chama muito atenção. Sim, é uma pena muito significativa mesmo. E reflete bem a gravidade, dos crimes que foram imputados. A gente está falando de homicídio triplamente qualificado e também participação em organização criminosa armada. São acusações bem sérias. Homicídio triplamente qualificado. Para quem talvez não esteja tão familiarizado, o que isso quer dizer exatamente nesse contexto? Que fatores que tornam o crime triplamente mais grave, assim, para a lei? Boa pergunta. O qualificado, ele indica que o homicídio aconteceu em circunstâncias que a lei vê como mais reprováveis, Nesse caso específico, foram 3. Primeiro, o motivo torpe, ou seja, um motivo baixo, repugnante mesmo. Segundo, o meio cruel, que é quando tem sofrimento desnecessário, excessivo para a vítima. E terceiro, foi o uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. Tipo um ataque surpresa, sabe? Que a pessoa não tem como se defender direito. Cada uma dessas qualificadoras, ela aumenta a gravidade do ato, entende? Entendi. E a outra acusação, essa de organização criminosa armada, o que caracteriza esse crime? Basicamente, isso significa fazer parte de um grupo. Um grupo de 4 ou mais pessoas, sabe? Com uma estrutura organizada, divisão de tarefas. E que usa armas de fogo, O objetivo é cometer crimes com penas máximas maiores que 4 anos ou crimes transnacionais. Não é só um bando de gente cometendo um crime junto. É uma estrutura mesmo montada para isso. E o uso de armas, claro, aumenta muito a periculosidade. Agora, o ponto que realmente, me pegou na matéria, o motivo do assassinato. Segundo a investigação, foi vingança. A vítima teria se envolvido com a ex-companheira de um dos líderes da organização. E isso desrespeitou a uma regra interna deles. Isso parece bem além de um crime passional comum, Exatamente. E aqui está um ponto-chave para entender a dinâmica dessas organizações, sabe? Essa motivação, ela revela muito sobre a estrutura de poder, de controle interno deles. A violação de uma norma que o grupo impôs sobre relacionamentos levou a uma execução planejada brutal. Isso mostra como eles criam e impõem os próprios códigos, quase um estado paralelo, usando violência extrema para manter controle, disciplina interna. Não foi só ciúme, entende? Foi a aplicação de uma sanção deles, pela força. Nossa! E a matéria descreve que a vítima foi pega totalmente de surpresa em casa, à noite, isso em dezembro de 2023, e executada com vários tiros. E um detalhe que é perturbador demais é que o crime aconteceu na presença de crianças. Isso deve ter pesado muito no caso, imagino. Sem dúvida alguma, a presença de crianças agrava, imensamente a situação. Mostra a crueldade, a falta de limite na ação, E do ponto de vista jurídico, a condenação pelos 2 crimes, o homicídio qualificado e a participação na organização armada, reforça essa ideia. Reforça que o assassinato não foi um evento isolado, sabe? Mas uma ação ligada diretamente às operações, às regras dessa estrutura criminosa maior. As penas altas, o regime fechado logo de início, a ordem de execução imediata, tudo isso, considerando também a reincidência, outras circunstâncias desfavoráveis que foram mencionadas, sinaliza a forte reprovação do judiciário. E o fato do processo correr em segredo de justiça também indica, a complexidade, a sensibilidade do caso, talvez para proteger testemunhas, detalhes da investigação. Então, para a gente resumir o que a gente viu aqui, temos um crime bárbaro, motivado por regras internas de uma facção criminosa, que resultou em penas extremamente severas.
É um retrato duro, né, da resposta da justiça a essa violência que vem dessas estruturas organizadas e o alcance que elas têm. Precisamente. Este caso ilustra bem a atuação da justiça frente a esse desafio do crime organizado e da violência que ele gera. Especialmente quando essa violência é usada para impor códigos internos e atinge inocentes de forma tão direta como as crianças que estavam lá. O reconhecimento das qualificadoras pelo júri, o nível da pena, tudo isso demonstra o quão inaceitável essa conduta é para a sociedade. É a justiça, no fim, reafirmando que a lei prevalece sobre esses códigos paralelos de violência. Uma análise densa mesmo de um caso bem complexo com base nas informações trazidas pelo jornal Alfredo Wagner Online. E isso deixa a gente com uma reflexão importante, né? Fica uma questão de que maneira essa imposição de leis e punições internas por organizações criminosas desafia a segurança pública e o próprio Estado de Direito. Que dificuldades a mais isso cria para as autoridades na hora de prevenir e de combater esses grupos? É algo para a gente pensar. Exato. Fica a reflexão. E para continuar acompanhando análises aprofundadas como esta, é só seguir o canal Mergulho Profundo Jornal Alfredo Wagner Online. Obrigada pela companhia e até a próxima.